Será que ainda vale a pena investir o seu tempo e às vezes o seu rico dinheirinho na criação e manutenção de um blog, seja para você ou para sua empresa? Olá, querida pessoa, eu sou Eliane Terrataca, trabalho com conteúdo digital e comunicação há mais de 10 anos, incluindo blogs. Por isso eu acredito que consigo responder essa pergunta aí que muitas vezes paira pela sua cabeça e pode vir até aquela meio resposta pronta, perigosa de que blog é coisa antiga, não precisa mais. Pois eu estou aqui para te dizer que não é bem assim. Mas antes de irmos direto ao ponto, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal e se gostar de receber assuntos sobre o universo da comunicação, aproveita e ativa as notificações também. E eu vou começar este vídeo já dando uma informação muito relevante para você tirar a sua própria conclusão sobre esta pergunta. Ainda vale a pena ter um blog? Existe a empresa Statista que reúne dados e informações sobre realidades digitais ao longo do mundo. Eu tentei pegar uma informação um pouco mais fresca, confesso que eu não achei. Se você tiver uma informação atualizada, deixa aqui nos comentários. Mas um levantamento dessa empresa divulgado em 2021 sobre 2019 mostrou que a principal origem de tráfego entre os usuários da internet, 29% vem dos motores de busca, do Google, do Bing e tudo mais. E curiosamente, olha só esse gráfico aqui, apenas 0,5%, que é o que está em vermelho ali, vem de investimentos em anúncios, que na verdade é aquele investimento, né, um recurso de dinheiro mesmo que a gente coloca para aparecer o conteúdo nos resultados lá do Google, do Bing e de qualquer outro motor de busca. E voltando para o gráfico, se você perceber, 13% vem de tráfego de referência. E o que isso quer dizer? É exatamente outros sites, outros canais, espaços da internet, mídias sociais, colocando links para o seu conteúdo. Então, só reforçando, 29% de resultados de pesquisa e 13% de referência. E como é que você consegue ter visibilidade nos motores de busca e como você consegue receber links de pessoas indicando seu conteúdo? Com blogs. É bem difícil você conquistar essa audiência de tráfego orgânico por meio de conteúdo institucional. Por exemplo, se você tiver um site da sua empresa que tem só aquelas páginas padrão lá do quem somos, nossos produtos, nosso time, contato e onde estamos. Isso não vai gerar interesse, as pessoas não querem saber disso, as pessoas querem resolver o problema delas. E se você gera conteúdo para resolver os problemas das pessoas e apresentando seus produtos, o seu destaque no seu mercado vai ser muito maior. E isso só é possível por meio de blogs, porque são os blogs que te permitem criar conteúdo diverso e atingir a audiência, levantar questões, fazer resenhas e tudo mais. E esses bons resultados em motores de busca também estão diretamente conectados com técnicas de SEO, que é o Search Engine Optimization. Basicamente são técnicas de texto e coisas, né, de programação, desenvolvimento de websites, um conjunto de várias coisas que você aplica nas suas páginas para elas atingirem as principais páginas de resultados de busca, né? Todo mundo sonha em aparecer na primeira página do Google. Não é fácil e o SEO é uma maneira de te permitir fazer isso. Vou gravar um vídeo sobre este assunto. Se você se interessa, quiser conhecer um pouco mais, tá na descrição do vídeo o link e no cardzinho aqui em cima também. Mas o que você quer saber é se ainda vale a pena ter todo um esforço de criar e manter um blog. E eu, Eliane, pessoalmente respondo que sim, vale e sempre valerá a pena. Esquece aquela coisa, aquela mania que algumas pessoas têm de achar que por uma plataforma ter surgido lá nos anos 90
ela não serve mais hoje porque a internet se movimenta. Sim, a internet se movimenta e evolui, mas assim como os veículos de mídia tradicionais, uma nova mídia, um novo canal não exclui o outro. O que acontece é que os usuários acabam sendo mais distribuídos, têm mais opções para consumir conteúdo. Então, os blogs têm sim sua função. E eu vou destacar aqui algumas delas que talvez você consiga ser convencido sobre a importância de ter um blog para sua marca pessoal ou para a sua empresa. E a primeira razão que eu destaco para todos, eu acho que já até comentei em algum vídeo aqui, que hoje é muito comum as pessoas ficarem muito preocupadas em terem um espaço nas mídias sociais, quer ter uma conta no Instagram, porque é o popular, né, de hoje em dia. No futuro isso vai mudar com certeza. Ou quer ter um canal no YouTube, ou quer ter uma página em alguma outra rede, ou quer ter uma conta no TikTok e tudo mais. Só que é muito perigoso você colocar todo o seu esforço nessas plataformas que não são de propriedade sua. É a mesma coisa que você construir a sua casa num terreno alugado. A pessoa pode pedir o terreno de volta e você perde a sua casa. É muito perigoso. Agora, se você tem um site próprio, ele é seu. Ninguém vai tirar aquilo de você. A não ser que você não pague o boleto da hospedagem. Mas é seu. E ali você faz o que você quer, você põe o conteúdo que você acha interessante e principalmente você aprende muito. Então, você precisa ter a sua casa no seu terreno na internet. Arrume um terreno para você, nem que seja para começar muito básico, sem ter muito conteúdo, porque dá trabalho sim manter um blog ativo, mas é importante para você ter o seu espaço. E ali precisa ser onde tudo acontece, né? Se você for vender o seu produto, ele tem que ser vendido no seu site, preferencialmente. Se você for gerar contatos com novos clientes, eles precisam vir no seu site. Evita um pouco de ficar dependendo muito de outras plataformas, porque se elas caem, saem do ar ou qualquer coisa assim, você acaba ficando na mão, né? Aí todo o seu negócio para esperando a plataforma se resolver. E o seu site não, ele é do seu total controle. Talvez você precise contratar especialistas aí de tecnologia e desenvolvimento para te ajudar a manter esse espaço no ar e ativo e com segurança, que é o principalmente, né? Tem que manter sempre atualizado para ter segurança de dados, dos seus dados e dos seus clientes. Mas você precisa ter o seu próprio espaço na internet. E tendo o seu próprio espaço, tendo o seu site, por que não colocar um blog lá dentro, produzir conteúdo, nem que você consiga colocar só um post por mês, mas faça isso. Porque você vai começar a ganhar destaque nos motores de busca e trazer mais pessoas para conhecerem o seu espaço. Eles vão cair ali num post X sobre qualquer assunto e ver que a sua empresa oferece soluções daquela temática, daquela realidade que a pessoa está procurando. E isso nos leva à segunda razão aí que eu tenho para te dar, que é justamente para ganhar posições nas páginas do Google. Você só vai conseguir aparecer na primeira página de duas maneiras. Ou você paga fazendo anúncios lá no Google Ads para aparecer nos principais destaques dos resultados de busca, ou você investe em um blog com técnicas de SEO para melhorar o seu ranqueamento. Não estou dizendo que é fácil, dá muito trabalho, tá? Não é fácil assim não. Mas que realmente vai te dar bons resultados, que você vai conseguir, quanto mais conteúdo você colocar lá, mais destaque você vai ganhando, desde que seja conteúdo de qualidade, é claro, mais destaque você ganha, mais relevância você ganha, você acaba se tornando autoridade em alguns assuntos e o seu espaço vai ficando fortalecido para deixar sua marca bem forte e conquistar o espaço que ela merece no mercado. E ganhando essas posições no Google, você conquista o tão sonhado tráfego orgânico, que nada mais é do que receber visitas no seu site de graça, né? Você não pagou nada para trazer aquelas pessoas para lá. Elas simplesmente encontraram o seu conteúdo que resolve um problema delas e elas foram lá te visitar, foram lá conversar com você, talvez, gerar novos contatos, né? Conhecer que tipo de produto e serviço você oferece e se ela gostar do que ela vê, ela passa até a te acompanhar. Então é uma maneira muito bacana
de gerar esse engajamento com possíveis clientes, né? O que acaba facilitando o processo de vendas. Porque a pessoa ela já vai chegar a entrar em contato com você já conhecendo a sua marca, a sua empresa, já sabendo o que você faz. Às vezes você até se assusta, né? Que a pessoa tá tão interessada em você, você nunca viu ela na sua vida, mas pelo conteúdo de qualidade que você oferece, ela já fica interessada em te acompanhar e adquirir os seus produtos e gerar negócios com você. E um último benefício que eu quero destacar aqui para você, principalmente se você for um estudante de comunicação ou se é um profissional já de comunicação que está precisando adquirir novas habilidades, crie um blog pessoal. Tem muitas plataformas gratuitas. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo mostrando como criar um blog de graça para começar. Porque aí você começa a ter contato com aquilo, né? A gente aprende errando, então a gente precisa errar. Eu comecei um blog logo que eu entrei na faculdade. Há muitos anos atrás. Eu comecei a conhecer as plataformas de produção de conteúdo lá da época. Gostei bastante da proposta dos blogs e criei o meu primeiro blog numa plataforma gratuita. Ele existe até hoje, é um blog sobre fotografia que se chama Fosgrafê, se você quiser conhecer. Tá um pouco desatualizado, mas eu deixo ele no ar porque ele ainda tem muita informação que ajuda muitas pessoas que se interessam pelo tema. Mas o principal, o que me faz ter um carinho todo especial por ele, é que foi lá que eu aprendi a estruturar conteúdos para blogs, para a internet, que eu aprendi a criar formulários de contato, que eu aprendi a desenvolver layout de sites, que foi até uma coisa que eu acabei aprendendo a fazer sozinha e virou uma das opções aí de produtos que eu ofereço como freelancer, que é desenvolvimento de websites e blogs para pessoas, né, que desejam ter o seu espaço na internet. E eu aprendi isso tudo sozinha, fuçando, porque como você pode aprender também no blog da empresa que você trabalha, mas é um pouco mais limitado, porque eles não te deixam fazer tudo que você quiser, não é? Agora, se você tiver um espaço que é seu, que talvez você até queira esconder ele do mundo para ninguém ver o que você está fazendo lá, se você ainda tem um pouco de vergonha, você pode esconder o seu site, deixar ele privado. É interessante mesmo assim, porque você vai fazendo testes, você mexe na estrutura, você cria páginas e você vai aprendendo usando mesmo. É como andar de bicicleta, você não vai aprender lendo um livro, assistindo esse vídeo, qualquer outro vídeo que eu fizer aqui sobre blogs. Você só vai aprender fazendo. Então, minha querida pessoa, aceite o meu conselho. Se é um assunto que te interessa, você entende que pode ser importante, tem curiosidade, abra hoje um espaço para você. Nem que seja escondido, como eu falei. Mas faça agora. Você vai ver como a sua produção de conteúdo vai melhorar muito cuidando de um blog. Você vai aprender muito sobre plataformas e talvez até aprenda realmente a desenvolver websites dentro de plataformas gratuitas, pagas e tudo mais. Porque hoje em dia, vamos combinar, não é difícil não. Tem vários recursos aí que te facilitam bastante a vida. Você não precisa entender tanto assim mais de códigos para criar sites. É só você entender como funcionam as estruturas pré-moldadas que já existem no mercado, que são muito simples e basta você investir algumas horas e realmente ter um interesse em aprender. Você vai conseguir ter essa habilidade aí no seu currículo. Então essas são as razões que eu consegui pensar. Se você discorda de alguma coisa ou ficou com alguma dúvida, me conta aqui no espaço de comentários que eu respondo todo mundo, dou atenção para todo mundo para entender aí como resolver as questões que vocês levantam para mim da melhor maneira possível, ok? Muito obrigada por assistir este vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo!